Macuxi, Uá, Pixana e Taurepang são etnias do estado de Roraima que retratam a cultura indígena de diversas formas, em quadros, artesanais e também em livro, como a segunda obra do autor e artista plástico Jaider Isbel. Eu tenho um pé no Piauí, Rio Grande do Norte, passa por aqui. Eu tenho um pé em Pernambuco, tenho uma perna no sertão. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas, na Paraíba o coração. E nada melhor do que falar sobre o lançamento do seu segundo livro com o escritor e artista plástico Jaider Isbel. Qual é o foco dessa segunda edição desse livro? Esse segundo livro, ele novamente retrata a realidade da nossa sociedade roraimense, com um foco na experiência indígena, dos povos indígenas, desse contato com os não índios, né, com os colonizadores, os pesquisadores. Então, esse livro ele é uma literatura universal, você passeia por uma literatura bem vasta, e depois você acaba retornando de novo para cá, para o nosso terreiro de Macunaíma, onde acontece, enfim, os desdobramentos do livro, né? Então o livro é um livro bem compacto, intenso, carregado de informações novas para muitas pessoas. Então ele é um livro para ser dialogado, conversado mesmo com outra pessoa e até com a interação com a internet, porque como tem muitos termos desconhecidos, a internet ela já possibilita essa interação, né? E aí a gente já vê a evolução do livro dialogando com outras mídias, né? Outras formas de comunicação, como é um pouco toda a minha arte. Esse livro, esse seu segundo trabalho, ele marca também o primeiro encontro de todos os povos, né? O que quer dizer? O primeiro encontro de todos os povos é a primeira reunião que os artistas pensaram, se articularam, convidaram as pessoas, se organizaram para produzir e mostrar socialmente o seu pensamento coletivo, artístico e cultural, né? Então o que a gente está vendo aqui nessa sala de exibição vai muito além de coisas coloridas e bonitas. Tem anos e anos, milhões de anos de histórias contadas através desses quadros, né? E ao mesmo tempo que ela conta esses milhões de anos de história para trás, a gente tem essa necessidade de pensar nosso futuro, para onde é que a gente vai, como é que a gente vai chegar no futuro junto com essa sociedade englobante toda que tem ao nosso redor, né? Passando por perspectiva de sustentabilidade, a questão da dignidade humana. Então a arte ela tem esse papel de puxar para esse diálogo, né? Os indígenas querem contribuir com a sociedade como um todo, oferecendo as suas habilidades, seus conhecimentos ancestrais através das artes. Bem interessante o foco do livro. Já pensou assim no impacto que esse livro pode causar assim para quem não tinha esse conhecimento? Bom, o livro não deixa de ser uma provocação, né? O livro realmente ele tem esse papel, ele vai causar emoção em muita pessoa. Para uns vai vir com um toque de saudade, para outros vai vir com um toque de provocação, mas no geral é uma grande reflexão, né? O livro vale a pena ser lido e até discutido, né? Eu sou uma pessoa que tenho uma acessibilidade muito boa, então as pessoas podem me encontrar na rua, perguntar, passar e-mails, interagir via Facebook. O livro tem esse propósito mesmo, de abrir um grande diálogo saudável, construtivo, né? Acima de tudo. Ilha de Maracá, Uraricuera, cuia cheia, na boca da mata da aldeia, suco de anauá, buriti com farinha na veia. A gente pode falar então que o livro, essa obra, ele pode também servir como base para as outras pesquisas. Com certeza, porque o livro fala de assuntos que é pouco discutido, é pouco falado, tem coisas que as pessoas querem realmente botar uma pedra em cima e esquecer, mas para nós indígenas que fomos protagonistas, os nossos ancestrais mais recentes foram protagonistas dessas histórias que compõem uma parte desse livro, é interessante, né? A história de Roraima ela tem que ser, aos poucos, sendo contada da verdadeira forma que ela foi constituída. Então o livro também ele não foca só nisso, ele foca também para discussões sobre a questão do garimpo, mineração em área indígena, tudo muito com uma linguagem muito literária mesmo. Então a gente dialoga de uma forma bem profunda com a suavidade da licença literária da escrita. Jaider, foi difícil elaborar a criação contextual dessa obra? Esse livro, o mais curioso dele é que quando você lê, você vai ver que são vários textos, de 1 a 2, 3 laudas no máximo, que eu fui escrevendo ao longo do tempo, aleatoriamente. E aí depois eu fui analisar esses escritos e vi que eram histórias muito importantes, historinhas concisas, bem poderosas, e aí
não tinha como publicar isso como poesia, nem isolaram como um livro que não tinha volume, né? Então a gente reuniu, colocou textos ao lado de textos e aí criou outros textos para fazer as conexões, né? Então o livro, se a gente fosse analisar como um objeto, seria uma parede com os tijolinhos e a argamassa fazendo as conexões. Então esse é um outro diferencial do livro, porque ele, para conectar uma história na outra, foi preciso criar outras histórias. Então o livro ele se completa a todo tempo, né? Ele vai e volta e ele fala da mesma coisa sem sair do assunto. Você também tem um outro livro, né, que foi o primeiro que você lançou, né, que trata a questão de Macunaíma, né? Como é que é? O livro Terreiro de Macunaíma é a minha primeira produção, né? Eu também já tinha produzido alguns contos infantos juvenis, estava com essa produção. Nessa época tinha muita vontade de ser escritor, mas achava tudo muito impossível. A questão dos editais eram coisas que cansavam só ao começar a leitura. Então, um dia, vendo no site da Funarte, consegui achar um edital que era aparentemente simples. Era tão simples que não dava para acreditar, né? Aí fiz a inscrição, conseguimos, correndo contra o tempo, pela distância, mandar pelo correio, conseguimos mandar na última hora, foi registrado o recebimento. Aí depois a gente recebeu um e-mail dizendo que o nosso projeto tinha sido selecionado. Então era um projeto de R$30 mil para fazer a produção desse livro, para escrever. E aí a gente fez uma pesquisa também breve sobre a nossa história. Muito do que tem nesse livro também é da minha experiência, da minha vivência enquanto criança na comunidade. Então, é um livro também que retrata o viver do indígena contemporâneo, contextualizando com ancestralidade, jamais focado para a questão da tradição oral, né, do ensinamento através da oralidade. Então, Jaider, quem quiser ter acesso ao teu livro, tanto o primeiro quanto esse agora que está recente, saiu do forno há pouco tempo, o que é preciso fazer? Como é que faz para obter, na verdade? Certo, a gente vai distribuir ele em algumas lojas pelo Brasil, eu não consigo te anunciar ainda, mas aqui em Boa Vista, Roraima, ele vai ser vendido na Drogaria Tocantins e na Livraria Saber. E também você pode adquirir diretamente com o autor, me ligando no número 95, código 95, 9959-2025. Por e-mail também, posso até mandar por correio, né? Isso funciona muito. As pessoas querem um livro para estudo, pesquisa, então eu mando pelo correio. Mande para o e-mail E de elefante, S de sapo, .b_de_bola@hotmail.com. es.b@hotmail.com. Além dos quadros que retratam a cultura indígena de diversas formas e de várias etnias, o artesanato também faz parte desse segmento e está aqui sendo expostos para comemorar o lançamento do livro do artista plástico e escritor Jaider Isbel.